O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje é quarta-feira, dia 1º de março. O FPR Notícias traz para você informações atualizadas sobre a Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo! A UFPR é o lar de várias pessoas talentosas. Gente que ajuda a melhorar a qualidade de ensino no país por meio de produções acadêmicas. É o caso do cientista político Gustavo Biscaia de Lacerda. Acompanhe agora um pouco do trabalho dele. O cientista político Gustavo Biscaia de Lacerda acaba de lançar o seu 4º livro, Introdução à Sociologia Política. Ele é ex-aluno aqui da universidade, se formou em 2001 em Sociologia e atualmente pesquisa a evasão escolar aqui na UFPR. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Eu queria saber se o seu livro é fruto de uma deficiência no mercado sobre essas produções acadêmicas de sociologia. Sim, é uma obra que busca apresentar para o grande público, pesquisadores, público em geral, assim por diante, o que é a sociologia política. E é uma deficiência mesmo, é o primeiro livro, o primeiro manual de sociologia política do país. Então é uma grande obra, é grande, 400 páginas, e está aí à disposição para quem se interessar, para pesquisadores e para o grande público mesmo. Todo mundo pode ter acesso ao livro, não é uma linguagem muito acadêmica, como o público externo também pode adquirir. Bem, eu procurei empregar uma linguagem acessível ao grande público. Claro que não é uma revistinha, não é um gibi, mas passou por revisão, por vários pareceristas, e eu procurei adotar um tom mais suave, né, para o grande leitor, para o público leitor, quer dizer. E você também já tem outras publicações, certo? Isso, no ano passado eu publiquei vários livros, né, 2 que ficaram impressos, são uma coletânea, Curso Livre de Teoria Política, organizado com professores aqui da universidade também, e é o resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, que é Laicidade na Primeira República, e estão disponíveis para quem tiver interesse. Muito obrigada, Gustavo. E quem tiver interesse em adquirir os livros do Gustavo, é só acessar o site da editora Intersaberes. Bom, e se você se interessou pelo livro, a Biblioteca Pública do Paraná já tem alguns exemplares disponíveis também. O endereço da biblioteca é Rua Cândido Lopes, número 133. E a Universidade Federal do Paraná passou a utilizar a tecnologia SMS no vestibular depois de perceber o alto índice de ausências no momento do registro acadêmico. Mesmo depois de várias chamadas complementares, cerca de 15% dos candidatos não compareceram na seleção desse ano. A Universidade Federal do Paraná passou a utilizar a tecnologia SMS depois de perceber que a ausência no comparecimento do registro acadêmico era muito alta. Mesmo depois de várias chamadas complementares, o índice de registro era de 85%. Por ser uma tecnologia que vai ao encontro do interessado, né, entrega a informação para a pessoa, e hoje em dia a maioria das pessoas tem um celular, né? Então tem condições, mesmo os celulares mais simples, recebe as informações de SMS, foi uma excelente solução para nós. Então nós conseguimos melhorar bastante, a ponto do ano passado nós conseguimos uma ocupação de mais de 95% das vagas. Nas mensagens, o Núcleo de Concursos da UFPR informa novidades que existem no site, como a lista de aprovados no vestibular, novas chamadas complementares e convocação para o registro acadêmico. Porque normalmente as mensagens instantâneas, elas são mensagens curtas. Então é só para despertar a atenção do interessado. Então é sempre apontando para ele que há um registro acadêmico aguardando por ele, ou como agora nós estamos fazendo as chamadas complementares, né? Então tem uma chamada nominal, ele está sendo convocado para uma chamada nominal. Nós não damos os detalhes sobre as informações, porque exigiria um espaço muito grande. É o próprio núcleo de concursos que envia as mensagens, através de um sistema de operadora contratado. As SMS são enviadas também para candidatos de outros processos seletivos da universidade, como para os aplicadores de provas de vestibular. E todo esse canal de comunicação tem um custo. Se você for considerar que o contato com a pessoa interessada produz um resultado imediato, e que você paga para ter esse contato 20 centavos, ele é um custo bastante interessante. O volume, às vezes, pesa bastante para a universidade. Quando você pensa lá que tem
15 mil candidatos para conversar com eles, para comunicar alguma informação de interesse deles, multiplica por 20 centavos, você tem uma ideia do custo. Só que o resultado que a gente tem usado com bastante frequência, porque ele é bastante, o custo-benefício é muito favorável para nós. E a importância desse serviço ganha exemplos práticos. Em uma ocasião, a universidade não teve tempo hábil de divulgar os aprovados pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e 50% dos aprovados não conseguiram fazer o registro acadêmico. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de usar o SMS, certamente esse índice seria bem menor. Você já ouviu falar do Mãos Sem Fronteiras? É uma ONG presente em 35 países e a sede brasileira fica aqui em Curitiba. O objetivo da organização é disseminar uma técnica de estimulação neural, uma espécie de autotratamento que ajuda a restabelecer o equilíbrio energético no organismo. Muitas vezes fica debilitado por estresses, doenças ou estados depressivos. O tratamento pode ser feito no hospital de clínicas. Mas você sabia que grande parte das pessoas que buscam o tratamento são os próprios funcionários do HC e não os pacientes? Esse fato motivou 2 alunas do curso de farmácia a pesquisar a fundo o porquê disso. O aumento da procura pelo tratamento do Mãos Sem Fronteiras dentro do HC despertou o interesse das alunas Thaís e Fernanda, do curso de farmácia da UFPR, e acabou resultando no trabalho de conclusão de curso delas. Os servidores, normalmente têm um estresse muito grande, porque o hospital é um local que tem realmente uma procura para curar doenças. E a gente sabe que os profissionais também adoecem, Então, às vezes, eles estavam procurando uma forma de autocuidado. Então, a gente queria ver o porquê e como que isso estava impactando a vida deles. Foi bem trabalhoso, mas foi muito gratificante. Foram vários meses de desenvolvimento de questionários, porque a gente desenvolveu alguns questionários em bem-estar, saúde autorreferida, percepção de dor. A gente teve que pesquisar outros instrumentos validados para estresse e transtornos mentais comuns. E depois disso a gente passou 10 semanas indo todas as terças-feiras, de manhã e de tarde no HC, para entrevistar todos os servidores e acompanhar diariamente ali como que funcionava e para a gente também avaliar como é que é o impacto na saúde dos servidores, que era esse o objetivo do nosso trabalho. Durante 3 meses, 51 funcionários em tratamento foram acompanhados para uma avaliação dos resultados com dores crônicas e o bem-estar emocional. A conclusão é que o Mãos Sem Fronteiras está cuidando de quem cuida dos pacientes do HC. Então, as alunas, elas começaram a acompanhar os servidores públicos do HC que eram atendidos pelo Mãos Sem Fronteiras. Por que os servidores? Porque desses 27 mil atendimentos realizados nos últimos 12 anos, mais de 30% eram servidores públicos. Então, a questão é, por que é que eles são os que mais procuram esse tipo de prática? E por que é que eles procuravam? A gente avaliou 5 variáveis, como eu disse anteriormente, estresse, sofrimento mental, que são os transtornos mentais comuns, bem-estar, saúde autorreferida e percepção de dor. Todos eles tiveram resultados positivos, significantemente positivos. Então foi muito legal, a gente começou a perceber que a estimulação neural ela realmente pode ser utilizada no manejo da dor, no manejo do estresse do servidor, que está super suscetível à síndrome de burnout e estresse do trabalho. O resultado da pesquisa atingiu as expectativas, demonstrando uma melhora significativa no cotidiano dos funcionários em tratamento. E, claro, a sensação de dever cumprido para as alunas. Ao longo de todo o ano, a UFPR realiza um censo promovido por professores e alunos do setor de ciências agrárias. Nessa primeira etapa, será realizada uma pesquisa populacional de cães e gatos de Curitiba. O projeto é uma parceria entre a UFPR, Universidade de São Paulo, Rede de Proteção Animal de Curitiba e a Contrans Transportes e Logísticas. O foco é saber a qualidade de vida da população de cães e gatos da capital, sejam eles domésticos ou de rua, e também definir parâmetros de dados para orientar o trabalho de pesquisadores e profissionais da área. Esse censo ele está sendo realizado na Regional Cajuru, para a gente fazer um levantamento da população animal, cães e gatos principalmente, que tem na regional, e isso será depois prolongado para a cidade de Curitiba,
para a gente conseguir ter uma ideia da quantidade do número da população animal, né, da cidade. Até o fim do ano, cerca de 9.000 questionários com 30 perguntas deverão ser aplicados por todas as regiões de Curitiba. O trabalho será feito por uma equipe de 40 pesquisadores, incluindo voluntários. O levantamento vai abranger perguntas sobre os animais domésticos que possuem residência física, como a castração, alimentação e o bem-estar do animal. As casas foram sorteadas por um programa estatístico e elas estão sendo contadas. Então, com isso, os entrevistadores estão indo em casas que já foram previamente sorteadas para fazer entrevista para essas pessoas. Um dos objetivos da pesquisa é identificar casos de maus tratos e abandono de cães e gatos. O último levantamento realizado pela UFPR aponta que dos 450.000 animais em Curitiba, 3% são abandonados e 45% se encaixam no grupo de semidomiciliados. São aqueles animais parcialmente acolhidos. Eles recebem alimento, mas ainda não têm um lar definitivo. Enquanto isso, permanecem nas ruas. Uma das ideias é a questão da guarda responsável, né? Do você saber a questão de maus tratos, saber como chegar nisso, né? E também saber denunciar essas questões, né? É bem importante isso. O censo também ele envolve outras perguntas que vão ajudar a questão da UVZ, né? Que é a questão de ratos e morcegos. Então, para a gente ver como está também a regional em relação a isso, porque eles que fazem o controle, né? E fazem o acompanhamento. Quem tiver interesse em participar do censo como voluntário, é só entrar em contato com a Tamires pelo telefone DDD 61 99252 5695. Ou então, pode comparecer ao Museu de História Natural do Capão da Embuia. Agora você vai ver a história do Nielson. Ele se formou em Ciências Biológicas em 2016 na Universidade Federal da Paraíba. E a vontade de seguir carreira como pesquisador o levou para o mestrado em Bioquímica, mas dessa vez bem longe de casa, em Curitiba. Durante a graduação, Nielson trabalhou com pesquisas sobre o cultivo de microalgas. E quando ele descobriu a pesquisa da UFPR na área, ficou encantado. Foi daí que eu encontrei o programa de bioenergia da UFPR. E eu comecei a procurar sobre a história da UFPR, comecei a procurar sobre os professores associados, isso. E eu fiquei muito, muito contente e muito surpreso. Porque daí eu li muito sobre a história da UFPR e acabei descobrindo muitas coisas interessantes e que tornaram muito mais válidas em ter certeza do curso que eu queria fazer. Entre as cidades de João Pessoa e Curitiba, são mais de 3.000 quilômetros. Mas para ele, a distância não é o problema, e sim os custos. Passou todo o processo seletivo, chegou lá, viu o resultado, passei. Aquela felicidade, aquela alegria grande. E aí a ficha caiu, eu digo, caramba, como é que eu vou fazer para viajar para o Paraná e me tentar pelo menos me sustentar um mês, que é mais ou menos enquanto o período de bolsa sai o resultado, ou até conseguir algum trabalho aí. O financiamento coletivo já alcançou 60% do valor necessário. E a ajuda para o Nielson não foi só financeira. Me sentindo extremamente abraçado pelo povo paraibano. A maioria dos meus professores contribuíram, me deram apoio, conversaram comigo, me deram várias orientações. Várias pessoas que eu não conhecia, comecei a conversar a partir dessa proposta. Então foi algo muito, muito, muito legal. Agora, a intenção principal dele é integrar ainda mais as duas federais. Eu vou conseguir conciliar tanto o conhecimento que eu aprendi aqui na Federal, com o professor Roberto Sassi, que é um professor muito antigo aqui na Federal da Paraíba, que tem um histórico de pesquisa muito forte, e vou conseguir conciliar com o professor Luiz Ramos. Então, na verdade, vai ser uma integração entre a UFPB e a UFPR. E caramba, isso para mim foi algo super fantástico. Vou conseguir conciliar o conhecimento dos pesquisadores de alta patente, tanto a nível nacional como internacional, e desenvolver minha pesquisa. Bom, e se você ficou com vontade de ajudar na campanha, é só acessar o site da plataforma Catarse, no www.catarse.me.
Aí é só buscar pelo nome Ajude um Pessoense a Fazer Ciência em Curitiba. Bom, e o UFPR Notícias está chegando ao fim. Todos os programas da UFPR TV estão disponíveis no nosso site ou redes sociais. Tchau!